E aí galera, vou falar para vocês hoje um pouquinho sobre o 100. Se por acaso tu está em dúvida, quer aprofundar, quer aprender um pouco mais sobre o 100, continua comigo aqui que tu vai entender tudo direitinho, passo a passo. E aí pessoal, tudo bom? Vamos falar hoje sobre um assunto muito diferente, né? Que é Pilates. E vamos falar sobre alguns exercícios. Eu resolvi passar para vocês alguns exercícios e descrever eles para vocês sobre posicionamentos, objetivos principais, posicionamento do instrutor, variações, modificações e mostrar para vocês tudo o que engloba e tudo o que pode ser falado sobre aquele exercício, tá? Então, quem quiser, por exemplo, nesse último domingo a gente falou no nosso grupo de WhatsApp que eu tenho, a gente conversou sobre o 100, que é o que eu vou falar hoje. Então, a gente trocou umas ideias muito boas sobre o 100, deu um bate-papo muito legal e eu resolvi fazer esse vídeo para que vocês fiquem ainda mais por dentro e entendam um pouquinho mais sobre o que é verdadeiramente o 100. Bom, vamos lá então. A gente sabe, pessoal, que o 100 é o primeiro exercício da série do Matt Pilates, do Joseph, né? Então, por que 100? O que é o 100? Então, explicando para vocês primeiro o que é. A gente faz 5 movimentos de braço fazendo a inspiração e 5 movimentos de braço fazendo a expiração. E fazemos no total de 10 respirações, fechando no final 100 batidas ou movimentos vigorosos de braços. Alguns alunos vão ter dificuldade para chegar nessas 10 respirações, ou alguns alunos vão ter dificuldades em atingir os 5 movimentos de braço fazendo a inspiração ou para fazer a expiração, e isso está tudo bem. Depois eu explico para vocês como é chamado essas, digamos, modificações no exercício, tá bom? Então vamos falar sobre os posicionamentos do 100. A gente sabe, tem no livro Return to Life do Joseph, que ele ensina que o primeiro posicionamento é cabeças e membros inferiores a 5 centímetros do mat, né? Os pés a 5 centímetros do mat. Esse é o posicionamento ideal para realizar o 100. Então a gente sabe, mas Elias, não são todos os nossos alunos que conseguem fazer esse posicionamento. Não. Aí a gente tem que pensar na questão das modificações que a gente pode fazer no exercício. Mas eu já vou explicar para vocês isso daí. Então, esse posicionamento ideal a gente chama hoje de posicionamento no modo avançado. Dá para dizer assim, o aluno que é uma prática regular ou um instrutor que já treina há bastante tempo, ele consegue chegar nesse posicionamento. A gente também tem as outras duas formas, que são a forma iniciante ou intermediária, ou a questão de evolução desse exercício, que a gente pode fazer com a cabeça elevada ou batido de braços e as pernas em 90 graus, a gente chama de tabletop, que são o quadril a 90 graus e os joelhos a 90 graus. As pernas bem firmes para ele poder fazer o movimento. Isso um dos primeiros alunos que consegue levantar a cabeça e consegue levantar as pernas para realizar o 100. Depois a gente tem um outro posicionamento que vai dificultando um pouco mais, que pode ser com as pernas a 45 graus. Então fica um pouquinho mais desafiador. E também nós temos o aluno que tem um pouco mais de flexibilidade, que eu não desenhei, mas com as pernas apontadas para o teto. Alguns alunos têm mais facilidade para fazer dessa forma e tu também pode passar dessa forma porque tu não vai perder ou realmente dizer que não é o 100, porque ele vai continuar sendo o 100, tá bom? Depois nós temos, a gente tem que pensar o seguinte, bom, mas qual é o real objetivo do 100? Por que ele vem primeiro? Bom, a grosso modo falando, ele é para aquecimento. Então, Joseph dizia que a gente também tem, que existe a cura através da circulação sanguínea. Então, além do aquecimento, ele ativa a circulação sanguínea e faz o aquecimento dos pulmões. Então, como primeiro movimento, nada melhor que um movimento um pouco mais vigoroso, um movimento de aquecimento, seja ele para os braços, seja para o corpo todo, né, e seja para a circulação sanguínea. E também um dos objetivos mais da questão física é o fortalecimento da musculatura abdominal e a estabilização do quadril, da cintura pélvica e da cintura escapular, também que elas ficam encostadas no chão, em primeiro momento, no objetivo principal. Tá? Então, isso é os principais objetivos do exercício 100. Então, a gente passa do principal objetivo, a gente pode mandar para falar agora sobre as modificações que a gente pode fazer para alguns alunos que podem necessitar de
a fazer, apoiar a cabeça, enfim, fazer algumas modificações. Eu tenho algumas ilustrações para vocês aqui. Então a gente tem ou uma forma de fazer o 100 que continua sendo o 100 é levantar a cabeça e fazer o batimento dos braços, mas manter as pernas apoiadas, para que ele sinta bem a estabilização do quadril. Tá? Outro formato que a gente pode fazer é o corpo todo deitado, cabeça apoiada e as pernas em 45 graus ou em 90 graus para o teto. Também pode ser, ou até também a 5 centímetros do solo. É ok? Tá ok? Não vai mudar? Nós podemos fazer também que eu não coloquei pernas e braços apoiados, cabeça e pernas apoiadas, somente o batimento dos braços, tá certo? Não tem problema, não vai acontecer isso. Isso são, que a gente tem que ficar bem esperto, são modificações do exercício, porque a gente está modificando o posicionamento ideal do movimento. Estamos ali não fazendo os movimentos com as pernas no ar e nem com a cabeça. Então a gente está apoiando ou a cabeça ou as pernas. Então a gente está fazendo uma modificação. O que eu comentei também lá antes foi que nós poderíamos, para um aluno que não consegue fazer os 5 batimentos em uma respiração, talvez fazer menos batimentos de braço na inspiração ou na expiração. Tu tem que ver qual é a dificuldade maior do teu aluno para que ele consiga executar da melhor forma o 100. E também tu pode diminuir o número de respirações, não precisa ser, né, você não consegue chegar a 10 respirações como é o ideal, que a gente busca isso, ele então pode fazer menos respirações e tá tudo certo, não tem problema. Bom, a partir disso, de posicionamentos e de execução do movimento, como é que a gente pode pensar no posicionamento? Posicionamento, a letra é uma beleza. Posicionamento do instrutor. Onde é que o instrutor pode ficar para que guie melhor o movimento do aluno? Na questão do iniciante, o instrutor ele pode ficar ao lado do cliente, segurando as mãos e orientando como que o aluno deve fazer o batimento de braços. Isso vai ajudar muito na questão do movimento, porque muitas vezes os nossos alunos ou eles respiram, ou eles batem os braços, ou eles batem os braços, ou eles respiram. Enfim, eles não sabem fazer normalmente no início as duas coisas ao mesmo tempo, então a gente tem que, como um bom instrutor, instruir e orientar e guiar o aluno dessa forma. Depois a gente pode fazer outros posicionamentos. A gente pode ficar ou atrás do aluno, guiando onde é que fica as pernas, ou ao lado também, guiando o posicionamento ou orientando o posicionamento da cabeça. Então, normalmente o instrutor vai ficar ao lado, na maioria das vezes, ao lado do cliente, seja orientando os braços, seja posicionando as pernas ou posicionando a cabeça. Isso é muito regra de via, sempre dessa forma que a gente faz, tá? Depois a gente pode pensar daí nas variações. Bom, por que, Elias, que tu comentou modificações e variações? Porque as modificações a gente modifica o formato do posicionamento e também a questão das respirações e o número de respirações e o número de batimentos de braços durante cada respiração. E as variações são acessórios que tu pode usar ou adicionar um outro exercício similar na execução do 100, mas tu não vai mudar este posicionamento. O que eu quero dizer? A cabeça vai ficar alta e as pernas vão ficar totalmente esticadas. Então tu pode fazer o seguinte, tu pode manter, por exemplo, um Magic Circle entre as pernas para fazer a questão da pressão uma perna contra a outra. E tu pode também fazer, sem fazer o batimento de braço, fazer somente o lower lift, que é o subir, por exemplo, e descer, que é um exercício de abdominal que também tem. Tu pode fazer reps, que são os cruzamentos de perna durante o batimento dos braços, isso vai gerar uma coordenação. Tu pode fazer beats, batimento dos calcanhares, e não fazer os braços, fazer a contagem o bater dos calcanhares, é uma alternativa. Tudo isso são variações que tu pode fazer neste posicionamento. Então o 100 ele é um exercício muito completo, um exercício muito dinâmico, um exercício extremamente desafiador. Até uma aluna minha disse para ela, por que esse exercício tão difícil é no início?
Então, o Pilates ele já começa desde o primeiro exercício, mostrando para nós a intensidade e por onde tu tem que começar, mas é mais a intensidade do exercício e o poder que os exercícios têm sobre o corpo que está ali usando os exercícios do método. Então, pessoal, esse aqui é o 100, como eu já expliquei. Espero e desejo que vocês tenham gostado. Caso vocês não tenham entendido alguma coisa, deixe nos comentários aqui embaixo, curte, compartilha, manda para alguém que por acaso está fazendo o curso ou por acaso quer saber como é que funciona o 100, como é que ele pode entender melhor do 100, manda o vídeo para ele e deixa um comentário, deixa uma curtida, compartilha, tamo junto, se gostou, só continuar acompanhando que vai ter mais no futuro.